Olá, pessoal! Na nossa aula de história, nós vamos estudar sobre migração, tá? O que são migrações? Quando um lugar onde se vive não oferece mais as condições ideais de sobrevivência, é comum as pessoas individualmente ou em grupo buscarem um novo lugar, um novo espaço para morar. Então, quando as pessoas elas se mudam, elas estão migrando, tá? A mudança do lugar onde se vive é chamada de migração. Então, quando eu mudo de cidade, mudo de estado, mudo de país, eu estou migrando. As pessoas que migram são chamadas de migrantes. As migrações sempre existiram. Nos dias atuais existem deslocamentos, ainda ocorrem por pessoas que estão sempre mudando de cidade, de estado, de região e até mesmo de país. Os deslocamentos que acontecem dentro do país onde se mora, as pessoas são chamadas de chamado de migração interna, tá? Então, se eu mudo de Paraguaçu para Assis, estou no mesmo país. Se eu mudo de Paraguaçu para Maracaí, para São Paulo, eu estou no Brasil. Então, é migração interna. Já quando eu mudo de outro país, se eu vou do Brasil para os Estados Unidos, se eu vou do Brasil para Portugal, eu estou mudando de país, tá? Daí é chamado de migração internacional, quando eu mudo de país, tá? Aqui nós temos uma imagem ilustrada, né? A pessoa, ela fazendo esse ciclo, né? Ela está fazendo uma mudança, está aqui acostumada na casa, está mudando de novo, tá? Então, aqui é uma situação que ela morava num lugar e mudou, tá? Buscando sempre algo melhor, né? Depois a gente vai ver isso certinho. Então, aqui no caso das migrações internacionais, tá? Os migrantes que partem de um país e os que chegam de outro recebem nomes, tá? Então, por exemplo, a pessoa ela mudou, ela fez uma migração internacional. Quando ela está chegando no país, ela é imigrante, tá? Então, ela está vindo para o país, ela é imigrante. Quando ela está saindo do país, ela é emigrante, tá? As pessoas que deixam o país onde vivem são chamadas de emigrantes. No entanto, quando essas pessoas chegam no país, elas são chamadas de imigrantes. Então, por exemplo, se vem um argentino morar aqui no Brasil, tá? Quando ele chega no Brasil, ele é chamado de imigrante. Ele veio de fora, ele imigrou para cá. Mas quando ele está saindo do país dele para vir para outro, lá ele é chamado de emigrante, porque ele está saindo do país. Mas quando ele chegou em outro país, ele já é chamado de imigrante, tá? Então, ó, as pessoas que deixam o país onde vivem para morar em outro são chamadas de emigrantes. Só que quando elas chegam no país estrangeiro, elas são chamadas de imigrantes. Pessoal, tem duas atividades na página 5 para vocês fazerem. A atividade 1. Use as palavras destacadas para escrever uma frase sobre as migrações, sobre essas mudanças. Então tem a palavra viver, migrantes e lugar. A número 2. Leia as falas a seguir e ligue os personagens correspondentes. Então, por exemplo, tem uma menininha que está escrito aqui imigrante e tem um menino que está escrito emigrante. Daí tem dois balões. Eu cheguei hoje ao Brasil, aqui é meu novo lar. Então ela chegou no país. Ela é imigrante ou emigrante? Vocês vão ver. Depois, eu nasci no Brasil, mas agora vou morar na Espanha.
Essa fala aqui, a pessoa está indo embora. Ela está saindo do país para outro. Então, é emigrante ou imigrante? Vocês vão ligar o balãozinho na pessoa que está falando. Se for a ideia de imigração ou de imigrante ou emigrante, tá? Na outra página, pessoal, na página 6, vai falar algumas situações que favorecem as migrações, que levam as pessoas a mudarem de lugar, tá? Mudarem de cidade, de país. No decorrer da história, os seres humanos migraram por diferentes motivos. Por causas das condições da natureza, então muita chuva, ou às vezes não dava mais fruto na árvore. Antigamente eles moravam próximos de rios, então se acabasse os peixes eles mudavam, né? Se estivesse muito seco. Por fatores econômicos, então por falta de emprego, né? Por rentabilidade baixa, então buscando melhorias da qualidade de vida também. Questões políticas, religiosas, tá? E até questões culturais. Então buscando se identificar, buscando suas origens. Por crença também, eu vou lá, que eu vou cuidar de tal igreja, eu vou frequentar tal igreja, eu vou mudar de cidade. Então aqui, veja alguns exemplos de situações que são motivos de migrações. Então eu quero que vocês leiam essa parte e grifem, tá? E depois, se vocês conseguirem, faz um textinho no cantinho. Quais são os motivos que vocês acham que leva as pessoas a migrarem, a mudarem de lugar, a mudarem de cidade, estado, de país, com as palavras de vocês, tá? Então aqui, fatores naturais, vai explicar por que as pessoas mudam por fatores naturais, o que leva a isso. Fatores econômicos, melhores condições de vida, então vocês vão ler, tá? E grifar os pontos importantes. Então, quem está em dúvida, grifar pode ser um lápis, uma caneta. Destacar, fatores econômicos. Por que as pessoas mudam por fatores econômicos? O que elas buscam? Melhor condição de vida. Por quê? Procuram um emprego melhor, né? Melhor condição financeira, tá? E aqui os fatores políticos. E para finalizar essa aula, tem uma atividade na página 7, que tem um textinho para vocês lerem, tá? E tem três perguntinhas para vocês fazerem. Circule no texto as palavras que remetem à possível origem das pessoas citadas. Então, são pessoas citadas e a possível origem delas. Então, da onde elas vieram, da onde elas emigraram, tá? Fazendo circular as cidades aí, as regiões, os povos. Escreva a localidade de origem das pessoas indicadas a seguir. Então, por exemplo, tem aqui gaúcho, carioca, fluminense e africano. Vocês vão pesquisar da onde são essas pessoas. Quem é gaúcho? Veio da onde? Mora onde? Quem é carioca? Mora onde? Quem é fluminense? Mora onde? Veio da onde? Quem é africano? Veio da onde? Mora onde? Tá? E a letra C pede para conversar com os colegas, mas então vocês não vão conversar. É para vocês descobrirem se vocês são migrantes ou descendentes de imigrantes. Então, por exemplo, se vocês têm alguma descendência, se, por exemplo, às vezes perguntar para os pais, meus avós, eles eram brasileiros mesmo? Vieram de outros países? Procurar saber a origem, se vocês são descendentes de algum povo diferente, né? De alguma região diferente, de alguma raça diferente, de alguma etnia diferente, tá bom? Pessoal, então, finalizando aqui as questões até a C, na página 7. Bons estudos, pessoal. Só lembrando, então, que quando que acontecem as migrações? Quando as pessoas mudam de lugar, mudam de casa, de estado, de país, tá? E tem a diferença das migrações internas, que você migra no seu próprio país, e as migrações internacionais, que as pessoas mudam de um país para o outro. Daí as pessoas que fazem isso, elas têm dois nomes. Emigrantes, quando elas estão saindo do país dela para outro, e imigrantes é quando essa pessoa chega no novo país. Então,
Ela veio do Brasil, de Portugal para o Brasil. Então, ela chegou no Brasil, ela é imigrante. Quando ela sai de Portugal, ela é emigrante, ela está saindo. Tá bom, pessoal? Dúvida é só perguntar. Bons estudos!